Instalivros apresenta Oportunidades Disfarçadas. Histórias reais de empresas que transformaram problemas em grandes oportunidades. Carlos Domingos. Sabe aquele ditado de fazer do limão uma limonada? O autor de Oportunidades Disfarçadas reforça neste livro inúmeras histórias de sucesso, que nem sempre foram aplaudidas. No meio do caminho, podemos enfrentar alguns grandes impedimentos, pedras no caminho, que podem talvez nos parar. Mas cabe, nesse momento, saber lidar com as circunstâncias ruins e transformá-las em boas oportunidades. Quando uma empresa que está no auge, ganhando muito dinheiro, se perde, parece uma tarefa difícil seguir em frente. Ou mesmo quando o negócio está à beira da falência e só resta abandonar o barco. Este livro vem de frente ao desânimo e desesperança dos empresários, provando que o fim pode ser o começo de grandes histórias de sucesso, histórias de superação, força de vontade e recomeços. Todo fracasso com perseverança tem um recomeço, e todo recomeço uma história de sucesso. Aprenda com homens que fizeram de seus limões uma maravilhosa limonada. As diversas oportunidades disfarçadas. Quando somos empreendedores, devemos ter em mente que muitos problemas estão disfarçados de oportunidades. São eles: concorrência acirrada, reclamações de clientes, falta de recursos, problemas com a equipe, erros, problemas pessoais, fracassos, sofrimento, fatalidades, ressentimentos e dificuldades. O engenheiro Charles Darrow, que morava aos arredores da Pensilvânia, era uma das vítimas do desemprego. Em casa, sem nada para fazer, tentava distrair os filhos contando histórias e improvisando brincadeiras. Um dia, Charles recordou um passatempo interessante que havia conhecido no trabalho, um jogo divertido, mas com regras difíceis, que simulava negociar imóveis por valores fictícios. Pensando em entreter as crianças enquanto a esposa preparava uma refeição, ele começou a desenhar na toalha de mesa uma cidadezinha, com casas e prédios inspirados nas construções da vizinhança. Definiu algumas regras e pronto, a diversão conquistou inicialmente os filhos, depois os vizinhos e também os amigos. O engenheiro logo se convenceu de que ali poderia estar o futuro de toda a sua família. Pensando em faturar com aquilo, Charles procurou o principal fabricante de jogos, a Parker Brothers. Foi atendido pelos diretores e explicou detalhadamente como o jogo funcionava. Os diretores, infelizmente, não gostaram da ideia de Darrow. "Isso não tem a menor chance de fazer sucesso", diziam eles. Mas Charles não se deixou abater e resolveu produzir a invenção por conta própria. Os primeiros a comprar foram os próprios vizinhos, que já conheciam a novidade. Logo, o estoque acabou. Depois de um tempo, o jogo virou sensação na região, gerando uma propaganda boca a boca tão grande que chamou a atenção da Parker Brothers, a mesma empresa que anteriormente não tinha demonstrado interesse. Chamado pela diretoria, Darrow recebeu um tratamento diferente desta vez. "Que jogo imaginativo, hein? E crianças e adultos podem jogar juntos. Aceita produzir com a gente, Charles?" Então, fabricado em escala industrial, o Monopoly logo conquistou não apenas os Estados Unidos, mas o mundo inteiro. De um desempregado, Darrow se transformou no primeiro criador de jogos milionário da história. Atualmente, o Monopoly é produzido em 26 línguas diferentes e está presente em 80 países. Então, não importa quão profunda seja uma crise, sempre haverá um espaço para mentes imaginativas driblarem as dificuldades e encontrarem uma forma de faturar. Observe que, nos dois casos, os negócios prosperaram não apesar da crise, mas por causa dela, como uma flor que brota do lixo. Mesmo que você não tenha uma ideia para lucrar em cima da crise, saiba que momentos de recessão e desemprego são bons para lançar um novo negócio. Em tempos difíceis, temos que ficar atentos com as mudanças e saber a hora exata de agir. Um dos grandes problemas do mercado é justamente esse efeito manada. Quando as coisas vão bem, todos apostam. Ao menor sinal de dificuldades, os empresários recuam ao mesmo tempo. O resultado é devastador. O temor de uma recessão econômica se transforma na recessão em si. Crise é como impotência. Se o sujeito achar que vai ter,
com certeza terá. Mas, historicamente, quem pensa diferente colhe bons resultados. Acelerar enquanto os outros freiam é certeza de ganhar terreno. Pense nessa situação também, o atual desaquecimento da economia, crise de crédito e mergulho na recessão não escondem alguma oportunidade para o seu negócio? Quando todo mundo estiver deixando um segmento, pode ser o momento certo para entrar. Um dos benefícios da crise é justamente este: nos obrigar a pensar diferente, a tomar decisões que não tomaríamos de outra forma. Veja o que disse recentemente o arquiteto Philip Stark, referindo-se à atual retração econômica que vivemos. Quando os problemas e os desafios são grandes, nós nos forçamos a tirar mais de nossa criatividade. Uma crise de grande porte nos permite a reinvenção, chegando a mudar as leis da economia e a visão sobre o capitalismo. A crise permite às pessoas repensarem suas visões. Eu amo crises. Como disse certa vez Albert Einstein, em momentos de dificuldades, a imaginação é mais importante do que o conhecimento. Além de criatividade e persistência, existe outro fator determinante para uma empresa sobreviver a momentos difíceis como este que estamos vivendo: a fé dos administradores. Por mais que sejam atingidos por dificuldades e obrigados a fazer ajustes, eles não deixam de acreditar. Isso faz toda a diferença entre empresas que triunfam ou que ficam no meio do caminho. É o que mostra o exemplo da Amazon. Você sabia que a maior empresa de comércio eletrônico do planeta quase sucumbiu no estouro da bolha da internet? Além de acumular dívidas, ela foi obrigada a reduzir as operações e o quadro de pessoal. Seu valor de mercado despencou nada menos que 95%. Muitos davam como certo o fechamento do site. Isso só não aconteceu pela fé inabalável de seu fundador, Jeff Bezos. Ele não apenas acreditava no sucesso do negócio, como via com bons olhos a onda de falências que assolava o seu meio. O depoimento de Jeff em 2001, no auge da crise, foi impressionante. Isso é saudável. É como se fosse um sistema biológico de seleção natural. Estamos passando por um período de consolidação. É do período de consolidação que saem os líderes, os mais fortes, e nós somos os melhores. É preciso se reinventar para consolidar, buscar alternativas inteligentes de se sobressair e transformar um simples negócio em grandes ideias de sucesso. Outro exemplo de reinvenção de negócios ocorreu com os drive-ins na Califórnia, nos anos 1940. Os drive-ins eram restaurantes ao ar livre, onde as pessoas podiam comer hambúrgueres sem sair de seus carros. A estrutura do drive-in exigia inúmeros garçons e estacionamentos enormes para receber os visitantes. O grande problema foi que esses locais se transformaram em barulhentos pontos de encontro de adolescentes que, por não terem dinheiro, consumiam pouco, não tinham pressa em ir embora e, além de andarem em grupos, arrumavam encrenca, afastando os potenciais clientes. E, para piorar, havia uma concorrência enorme de restaurantes oferecendo o mesmo tipo de serviço. Essa situação levou os irmãos Richard e Maurice, proprietários de um drive-in, a mudar radicalmente o negócio. O objetivo era afastar os adolescentes e atrair os outros clientes de volta. O ideal também era fazer com que as pessoas comprassem logo e fossem embora. Então eles fizeram 4 alterações radicais. A primeira foi eliminar o estacionamento, pois os carros só ficavam horas estacionados porque tinham onde parar. A segunda mudança foi reduzir drasticamente o cardápio de 25 itens para apenas 9, para os clientes não perderem tempo escolhendo os itens. A terceira foi eliminar talheres e pratos, substituindo esses utensílios por saquinhos de papel, reduzindo os custos. A quarta e última foi eliminar os garçons. Os clientes fariam os pedidos por 2 janelas que davam para a rua: pedir, pagar e ir embora. Fazendo todas essas mudanças, a economia foi passada para o consumidor. O hambúrguer passou a sair por apenas 15 centavos, enquanto a concorrência cobrava o dobro, e uma porção de batatas fritas por 10 centavos. Assim, em 1948, os irmãos Richard e Maurice McDonald inauguraram o primeiro McDonald's. O serviço era tão rápido que os clientes pediam e eram atendidos em menos de 1 minuto. E essa foi a inovadora combinação de serviço simplificado, opções limitadas, atendimento rápido e público variado, que atraiu a atenção do visionário comerciante Ray Kroc. Mais tarde,
Kroc transformou o McDonald's no maior império de fast food do mundo. Se você acredita que está no comando de um negócio que está ficando para trás, trate de reinventar sua empresa. Será preciso disposição e coragem. Se não fizer por iniciativa própria, um concorrente vai fazer por você. A Walt Disney é o maior grupo de entretenimento do mundo. Seus parques temáticos, construídos a partir de 1955, logo se tornaram sinônimo de alegria, diversão e de reclamação. A empresa enfrentou em alguns de seus parques no início dos anos 70 visitantes se queixando do atendimento de funcionários desatentos, mal-humorados e ríspidos. Para descobrir as razões do mau comportamento dos funcionários, a direção resolveu entrevistar toda a equipe e descobriu que alguns empregados se sentiam desprestigiados e desvalorizados por ocuparem cargos que ditavam como baixos: faxineiros, pipoqueiros, garçons, vendedor de algodão doce e outros. Sentiam-se diminuídos perante companheiros com cargos mais altos, como caixas, operadores de brinquedos e rapazes com a cabeça do Mickey. O desafio foi manter os funcionários motivados independentemente da posição que ocupavam. Foi então que a Disney teve uma grande ideia. Em vez de registrar os funcionários com uma função específica, passou a contratar todos como atores. O homem da pipoca não era mais um pipoqueiro, mas um ator fazendo o papel do melhor pipoqueiro do mundo, e assim por diante. Assim, a Disney podia exigir de seus funcionários o máximo de dedicação ao desempenhar cada papel. O treinamento passou a ser uma aula de teatro. O objetivo era evitar também que os problemas pessoais da equipe interferissem no tratamento aos visitantes. Na hora de entrar no palco, todos deveriam esquecer o que se passava do lado de fora e buscar a melhor atuação possível. A estratégia deu certo. Havia motivação entre os funcionários com apenas uma mudança. A cada 10 clientes que uma empresa perde, 7 se vão por conta do atendimento. E você botando a culpa na concorrência desleal, nos impostos elevados, no mercado ruim, na falta de sorte. A Ford, americana, fez uma pesquisa para medir a influência da opinião de seus clientes sobre novas vendas. Foi observado que um cliente insatisfeito espalha sua opinião para 22 pessoas e um satisfeito para 8. Isso ainda é mais preocupante na era da internet, em que as pessoas têm espaço ilimitado para relatar suas experiências, positivas ou negativas, e fazer críticas livremente. Como resumiu Kevin Roberts, publicitário inglês, nada é mais poderoso que a recomendação de um amigo. A melhor forma de divulgar sua marca e reter consumidores é investir no bom atendimento. Isso significa lutar por uma experiência agradável em todos os pontos de contato com o público. Outra pesquisa importante é descobrir qual o DNA de sua empresa. Como as pessoas, as empresas têm DNA. É a vocação, é aquilo que fez a empresa surgir. São os valores. Tratamentos interpessoais e características que estão gravados nos corações e mentes dos fundadores e funcionários e até impregnados nas paredes dos escritórios e das fábricas. Mas existem empresas que se esquecem, desprezam e até se rebelam contra seu DNA e buscam ser outra coisa. Em ambos os casos, o resultado costuma não dar certo. Você vê por aí uma empresa que sempre foi conservadora, de repente pousar de moderninha. A empresa que nunca deu bola para o meio ambiente se apresenta como eco-friendly. Em geral, isso é um esforço inútil e que dificilmente se sustenta por longo prazo, pois tudo irá contra a cultura da organização, a mentalidade dos funcionários, a desconfiança dos clientes, golpes dos concorrentes e outros obstáculos. Principalmente em momentos de dificuldades, é muito tentador copiar a estratégia de concorrentes bem-sucedidos. Mas então uma empresa não pode evoluir? Pelo contrário, pode e deve, mas isso tudo deve ser feito com o cuidado de respeitar a origem, a história e a imagem da marca. Tanto o DNA como outras características que a empresa resolver transformar devem passar por avaliação. Soraya Bittencourt foi uma corajosa executiva brasileira da Microsoft que colocou seu cargo em risco para mostrar uma ideia ao seu patrão, o poderoso Bill Gates. No ano de 1993, ela trabalhava na sede da Microsoft em Washington. A internet engatinhava, mas Soraya previu que um dos mercados mais promissores do futuro seria voltado para o mercado online de turismo.
Ela imaginou criar uma agência de viagens virtual, na qual os consumidores poderiam pesquisar tarifas aéreas, fazer reservas em hotéis, alugar carros, comparar pacotes, consultar mapas, etc. Tirar sua ideia do papel exigia muito dinheiro, e era isso que seu patrão Bill Gates tinha. Bill Gates, na época, era o homem mais rico do mundo e vivia cercado de seguranças. O caminho era entregar o projeto nas mãos de sua secretária, mas Soraya não quis arriscar um trabalho tão importante. A oportunidade surgiu quando, em um final de semana, Soraya colocava seus trabalhos em dia e resolveu se aventurar no andar do dono da Microsoft. Circulando por lá, notou a porta encostada e, sem perder tempo, invadiu a sala e colocou sobre a mesa de Bill Gates um CD com a sua apresentação e um pequeno bilhete. Prezado Sr. Gates, eu sei que, se o senhor vir o conteúdo, ficará interessado. Gostaria de expor minhas ideias sobre como a Microsoft poderá revolucionar a indústria do turismo. Uma semana depois, uma diretora a chamou para comunicar que Gates havia visto o projeto e se interessado. E mais, Soraya iria tocar a nova divisão e ainda receberia um aumento de salário. Ela ficou eufórica. A Microsoft lançou o portal Expedia, o primeiro site de turismo da internet, e atualmente é a maior agência de viagens americana, com um faturamento de 2,9 bilhões de dólares em 2008. Gente assim como Soraya é muito rara. O ideal é a sua empresa ter um ambiente receptivo para a equipe se sentir à vontade e revelar suas ideias, sugestões, experiências e até seus deslizes. Uma nova onda no meio empresarial é chamar os funcionários de colaboradores, mas para que a alteração não seja apenas nas palavras, deixe-os realmente colaborar. Não apenas ouça o que tem a dizer, compartilhe os desafios com eles. Saiba que, ao passar um problema para eles, alguns pensarão no assunto obsessivamente, mesmo durante um banho, um passeio com o cachorro ou até enquanto esperam a esposa passar um batom. Em uma noite de sábado de 1969, enquanto a mulher de John se vestia, preocupado em não se atrasar para o teatro, ele resolveu apressar sua esposa. Ande logo, vamos perder a peça. Calma, querido, estou colocando o sapato. John se sentou, acendeu um cigarro e se recordou de um desafio passado pelo patrão. A empresa em que trabalhava, a Henkel, produzia cola líquida e agora estava empenhada em desenvolver um adesivo mais prático no estado sólido. Enquanto John pensava sobre isso, ouviu sua mulher dizer: "Já estou indo, só falta passar o batom." Pronto, John pensou em uma cola que fosse acionada com o mecanismo de um batom. O resultado disso, ainda em 1969, foi lançada nos Estados Unidos a cola Prit. Observe que uma sacada surgiu durante uma situação doméstica muito específica. Talvez em nenhum outro momento ela aparecesse. Ao abrir um problema para a equipe, o diretor da Henkel permitiu que as experiências pessoais dos empregados contribuíssem para a solução. Esse caso ilustra muito bem que as ideias podem vir de qualquer lugar. Basta os patrões estarem dispostos a ouvi-las. Mas isso não é tão corriqueiro e simples como se imagina. Em geral, as companhias estão presas a formatos antigos, com muitos departamentos e hierarquias intimidadoras. Um sistema de reconhecimento baseado na meritocracia estimula as competições, torna os profissionais individualistas, faz com que os gerentes evitem dar ouvidos e espaço para seus subordinados, com medo de serem substituídos por eles. A criatividade não anda escassa. O que acontece é que a maioria das organizações se esforça para acabar com ela, afirma o guru da administração Peter Drucker. As empresas acabam desperdiçando a maior fonte de inovação que possuem, a criatividade de sua equipe. Outras oportunidades se fazem em meio a sentimentos negativos, como o ódio, a raiva, o rancor e o ressentimento. Isso pode impulsionar um profissional a se destacar no mercado. Claro que cobram um preço alto. Geram inimizades, causam problemas de saúde, provocam muito sofrimento. Tem uma frase que diz: "O ódio é como o urânio, destrói onde é armazenado." Apesar de seu potencial destrutivo, o urânio é responsável pela energia mais poderosa que existe, a atômica. Em 1996, quando a Apple enfrentava enormes dificuldades financeiras, um jornalista perguntou ao concorrente Michael Dell o que ele faria se fosse CEO da empresa. Impiedoso, Michael respondeu:
Eu fecharia e devolveria o dinheiro para os acionistas. Steve Jobs, nessa época, em segredo, negociava seu retorno à Apple e tomou a frase como uma provocação. Prova disso é que 10 anos depois, quando a empresa já estava no azul, impulsionada por produtos de enorme sucesso como o iPod e iTunes, Jobs enviou o seguinte comunicado interno a seus funcionários. Pessoal, parece que o Michael Dell não é bom em prever o futuro. Nossa empresa hoje vale mais do que a dele. Pela fala, fica claro que Jobs nunca esqueceu a declaração de Michael Dell. É evidente que a vontade de dar o troco ao concorrente potencializou o motor interno do executivo. Então, se um dia você não conseguir dominar as emoções e for invadido por sentimentos como raiva, inveja, ciúme, revolta ou ódio, canalize-os para o trabalho. Com muita gente, deu certo. Um cartunista chamado Walter, aos 26 anos, em Los Angeles, tocava um pequeno estúdio de animação na garagem da casa de um tio. O rapaz havia firmado um contrato com uma importante distribuidora de Nova York, para quem criara um coelho chamado Oswald. Então, Walter trabalhava agora no primeiro longa-metragem do personagem. Em 1928, Walter ia para Nova York renovar seu contrato, e foi neste momento que o cartunista recebeu a maior puxada de tapete da sua vida. A distribuidora não apenas o afastou do filme, como convocou um dos principais animadores de Walter para tocar o projeto. Sentindo-se traído, o rapaz teve que retornar à Califórnia. Na longa viagem de volta, a bordo de um trem, Walter alimentava mágoa e, revoltado, prometeu para si mesmo que criaria um personagem com mais sucesso do que o anterior. Enquanto fazia seus rabiscos, Walter lembrou-se do antigo estúdio que ocupara em Kansas. Era um pequeno quarto simples e infestado de ratos. Com pedaços de queijo, atraía-os para dentro de sua cesta de papéis. Depois de capturá-los, ele deu nomes e desenvolveu afeição por eles. Recordando isso, ele pensou: por que não criar um rato como personagem? Era uma ideia ousada, já que a maioria das pessoas achava o bicho repugnante por diversos motivos. Apesar disso, trabalhou bastante no desenho, e Walter poderia criar um ratinho simpático, confiável e querido. Foi assim que Walter Elias Disney criou o personagem que se transformaria na base de seu império, o Mickey Mouse. Agora, se não tivesse sua carreira interrompida em Nova York e não estivesse movido pelo desejo de vingança e uma necessidade grande de dar a volta por cima, Walt Disney jamais seria o que se tornou hoje. Além de grandes ideias iniciarem de sentimentos negativos que são canalizados para ideias boas, fatalidades podem também transformar derrotas em sucesso. E perder um parente de forma violenta é uma grande fatalidade. Foi o que viveu um universitário chamado Antônio. Aos 19 anos, ele cursava medicina na Santa Casa de Misericórdia e sua família tirava seu sustento de uma padaria em São Paulo. Um dia houve uma tentativa de assalto no estabelecimento e o pai do rapaz foi morto pelos bandidos. Antônio foi obrigado a interromper os estudos e assumir o negócio da família. Essa solução iria ser provisória, já que o sonho de Antônio era ser médico. O plano era vender a padaria, o que o rapaz conseguiu mais à frente. Mas, ao voltar para o curso de medicina, Antônio percebeu que algo havia mudado. Ele agora tinha tomado o gosto pelo comércio. Pela segunda vez, ele abandonou a faculdade, só que agora por vontade própria. E com o dinheiro da família, comprou uma lanchonete. Pouco tempo depois, trocou o negócio por uma pastelaria e depois por uma pizzaria, mas ele continuava insatisfeito. Sonhava em ter uma rede de estabelecimentos. Para isso, necessitava descobrir um nicho, um diferencial qualquer, algo que o destacasse da concorrência. Num dos estabelecimentos que assumiu, Antônio conheceu um cozinheiro árabe, e nos anos 80 não havia tantos restaurantes árabes no país. Isso chamou a atenção do rapaz. Ele imaginou que esfirras, quibes e charutinhos podiam ocupar um espaço no gosto dos brasileiros. Assim, em 1988, em parceria com o tal cozinheiro, Antônio inaugurou uma lanchonete fast food árabe em São Paulo. Atraídos pelo preço, consumidores lotaram o pequeno estabelecimento. E o sucesso foi tão grande que o comerciante foi inaugurando filiais. Essa é a história do Habib's, atualmente a segunda maior rede de fast food do Brasil, que está atrás apenas do McDonald's. A escritora e pesquisadora americana Jill Brooke fala que mesmo esse tipo de tragédia pode ter um lado positivo.
crianças órfãs são forçadas a serem muito mais introspectivas e a examinar os mistérios da vida trazidos pela morte, num período da vida em que seus colegas lidam apenas com as tensões mais brandas típicas da idade. Para Brooke, foi principalmente a perda do ente querido que impulsionou personalidades como o magnata Rupert Murdoch, o escultor e pintor Michelangelo e os políticos Abraham Lincoln, Napoleão Bonaparte, Eva Peron, Simón Bolívar e Bill Clinton para o sucesso e as grandes realizações. Aprendendo com os fracassos. Evidentemente, ninguém quer passar por dores ou tristezas profundas, mas se soubermos aceitar e reagir, poderemos tirar proveito das adversidades. Vários produtos de sucesso surgiram graças a dificuldades, infortúnios, catástrofes ou grandes ameaças. Mas por que as histórias deste livro envolvem sofrimento e dificuldades? A resposta é simples. Não há vitória sem dificuldade. Não há superação sem obstáculo. Não há conquista sem esforço. Não há volta por cima sem se estar por baixo. Nós temos aversão pelo sofrimento, e a maior parte das pessoas só associa a coisas ruins, e nunca na história da humanidade se viveu uma época tão contrária à dor como os dias atuais. Quem sofre é tido como indesejado, alguém de quem se mantém distância. Quem fracassa é visto como incompetente, um fraco, o que não faz sentido nenhum. Se os maiores executivos e líderes já fracassaram e praticamente todas as histórias de sucesso envolvem sofrimento, então por que a repulsa? Hoje em dia não aceitamos as nossas derrotas e as dos outros, mas isso só irá mudar quando não deixarmos que a mídia, a imprensa e a publicidade nos vendam padrões de sucesso, beleza e felicidade inatingíveis. Talvez quando aprendermos que a produtividade e a eficiência são os valores mais importantes que existem. É errado pensar que o avanço da tecnologia nos pressiona a fazer tudo mais rápido e somos obrigados a acertar sempre usando um parâmetro de máquina. O meio empresarial está repleto de frases encorajadoras e impactantes, afirmando que é preciso seguir sempre em frente, nunca fraquejar. Não importa o obstáculo, jamais se deve pensar em desistir. Essas mensagens são positivas, é claro. O problema é quando impedem o profissional de perceber se está realmente no caminho certo. Se as evidências mostrarem que o negócio está naufragando, que o futuro é negro, que os prejuízos só tendem a aumentar, é melhor parar tudo imediatamente. Se você está num buraco, pare de cavar, diz uma frase famosa. Numa situação assim, a oportunidade pode estar em encontrar outro emprego ou abrir um novo negócio. Por fim, ao ver alguém em dificuldades, pense bem antes de julgar, subestimar, zombar ou se afastar da pessoa. Pode ser apenas uma etapa ruim em sua trajetória, e todos nós passamos por isso. Como disse o filósofo Cícero, a sorte é instável, ora nos ergue, ora nos derruba. O que muda mesmo é a maneira como cada um de nós lida com a sua cota de infortúnios. Para um empreendedor, quando comete erros, encolhe ou até mesmo fecha as portas. É comum se sentir injustiçado e normalmente ele culpa a crise, a concorrência, o governo, os altos impostos, o mercado, mas raramente admite e aceita ter falhado. Grave em sua mente: sem falhas não há conserto, sem conserto não há aprendizado, sem aprendizado não há crescimento. Não desperdice uma oportunidade valiosa de aprender com o fracasso. O filósofo Montaigne dizia: teimar obstinadamente é o defeito de almas vulgares, ao passo que voltar atrás, corrigir-se, abandonar uma opinião errada são qualidades raras das almas fortes. O fracasso não é motivo de vergonha, e vários empresários citados neste livro naufragaram completamente, mas como tiveram humildade para refletir sobre seus erros, puderam corrigir a rota e triunfar novamente. Tudo é possível, e é como o senador americano Robert Kennedy afirmou: só quem caiu grandemente pode se levantar espetacularmente. Nesse sentido, acredito na filosofia da marca Adidas. A marca alemã possui uma espécie de mantra que orienta todas as ações e pensamentos da empresa. Com o título Impossible is Nothing, nada é impossível. Impossível é apenas uma grande palavra usada por gente fraca que prefere viver no mundo como está, em vez de usar o poder que tem para mudá-lo. Impossível não é um fato, é uma opinião. Impossível não é uma declaração, é um desafio. Impossível é hipotético, impossível é temporário.
Impossible is nothing. Adidas. Insta Insights. As maiores histórias de superação e renovação vêm de fracassos. Não deixe que as circunstâncias ditem seu poder de ir atrás do que você acredita. Podemos nos levantar de uma queda. Nada é impossível. Nenhum fracasso é motivo para continuar prostrado. A vida dá voltas. O fracasso de hoje pode ser o sucesso de amanhã. Neste livro, você aprendeu que não devemos nos levar pelas circunstâncias difíceis, pelos fracassos, pelas tragédias, e sim pela esperança. É importante ter ideias criativas em momentos difíceis. Se for preciso, se reinventar sem perder a essência também é válido. Assim como os exemplos de sucesso, tudo começou de forma pequena. Não ignore os pequenos começos. Não devemos parar ou nos intimidar com a concorrência. É muito importante, nesse momento, ter estratégias de mudanças para atingir a concorrência. Levante quantas vezes for preciso. Não tenha vergonha de recomeçar quantas vezes for necessário. Gostou e quer aprender mais? O Insta Livros recomenda a leitura de A Marca da Vitória, Phil Knight.